Cheguei à casa de praia numa manhã abafada de quarta-feira, com o ar salgado ainda grudando na pele, mesmo antes de ver o mar. O carro dos corretores vinha logo atrás, levantando um pequeno rastro de areia fina na rua estreita. Fazia meses que eu não descia até ali. Depois que minha esposa faleceu, a casa ficara mais como lembrança do que como refúgio. O plano naquele dia era simples: avaliar o imóvel, ver se valia a pena vender ou reformar. Nada além disso. Mas a vida, às vezes, parece ter prazer em desenterrar fantasmas, justamente quando a gente tenta seguir em frente. A chave antiga girou com um leve estalo, aquele som familiar que sempre me trazia memórias de risadas, churrascos, netos correndo pelo jardim. Mas ao empurrar a porta, percebi de imediato que algo estava fora do lugar. O cheiro. Não era o da maresia misturada ao sabão em pó que eu conhecia. Era perfume doce, caro, pesado demais para o ambiente simples da casa. As cortinas estavam abertas, a mesa com 2 taças de vinho meio vazias e a música que vinha do andar de cima, uma batida lenta, abafada, quase cínica, não deixava dúvidas. Havia gente ali. Os corretores se entreolharam, constrangidos. Pedi que esperassem no jardim. Subi as escadas com calma, sem fazer barulho, como quem teme assustar o próprio destino. Cada passo parecia mais lento que o anterior, o coração batendo pesado, mas não por ciúme, nem por raiva. Era um tipo diferente de antecipação. E então vi. No quarto principal, aquele mesmo que minha esposa decorara com cortinas brancas e quadros do litoral, estava ele, o marido da minha filha. Deitado na cama, bronzeado, sorrindo, uma mulher jovem ao lado, rindo de alguma piada sussurrada. Toalhas espalhadas, garrafa de espumante na mesinha. O mundo parou por alguns segundos. Ele me viu primeiro. Por um instante pareceu confuso, depois recompôs o sorriso, como se aquilo fosse uma comédia mal ensaiada. "Senhor Alencar", disse, meio surpreso. Não esperava visitas tão cedo. A mulher se cobriu com o lençol, rindo nervosa, tentando recolher as roupas do chão. Eu não disse nada, apenas olhei ao redor. Os sapatos dele jogados num canto, a mala aberta com roupas de praia, uma garrafa cara de uísque que ele provavelmente nunca teria comprado com o próprio dinheiro. Desci devagar, com ele vindo atrás, ainda vestindo uma camisa aberta e tentando manter a compostura. "Posso explicar?", começou ele, mas eu levantei a mão. "Não precisa", respondi. Meu tom não era de raiva, era de constatação. O tipo de silêncio que precede uma tempestade muito bem planejada. Os corretores fingiam olhar as palmeiras desconfortáveis. Eu me aproximei e disse apenas: "Podemos remarcar a visita. A casa está ocupada." Eles assentiram rapidamente e se afastaram pelo portão. O genro me seguiu até a varanda com um ar debochado, como quem tenta transformar vergonha em poder. "Sabe, o senhor devia avisar antes de aparecer assim. Eu e alguns amigos da empresa estamos usando o espaço durante a viagem de trabalho. Precisa relaxar também, não é?" Olhei para o mar. O som das ondas cobria a falsidade da voz dele. "Viagem de trabalho?" Repeti, sem emoção. Ele sorriu, cínico, encostando-se no parapeito. "Ah, o senhor entendeu. Um pouco de lazer nunca matou ninguém. E se quiser contar à sua filha, conte. Ela não vai me deixar. Tem medo demais de ficar sozinha." As palavras dele foram ditas com a calma de quem acredita estar intocável. Foi ali, exatamente naquele segundo, que algo dentro de mim se alinhou. Uma frieza que não era vingança, mas lucidez. Eu o encarei, sem piscar. "Está certo", respondi apenas. Peguei o celular no bolso e disquei um número. Ele pensou que eu estava ligando para a filha. Cruzou os braços rindo. "Vai em frente. Veja se ela acredita." Mas a ligação não era para ela. "Bom dia, Dr. Valente", disse eu, quando a voz do outro lado atendeu. "Sou eu, Alencar.
Precisamos conversar sobre o contrato da Costa Azul Empreendimentos. É urgente. A expressão do genro mudou de leve. Só um lampejo, mas suficiente para eu ver o medo brotar por trás do sorriso. Guardei o telefone e finalizei com calma. Ah, e por favor, quando sair daqui, feche a porta. Essa casa ainda é minha. Entrei no carro e fechei a janela, observando pelo retrovisor ele parado ali, tentando entender o que acabara de acontecer. No trajeto de volta, o som do motor e o cheiro do mar se misturavam a uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Controle. Eu não sabia exatamente como terminaria aquela história, mas uma coisa era certa. Ele acabara de acender o pavio. E eu, diferente dele, sabia exatamente quanto tempo uma bomba leva para explodir. Dirigi de volta à cidade com as janelas abertas, deixando o vento bater no rosto e levar embora qualquer traço de calor ou hesitação. Eu não estava com raiva. A raiva é barulhenta, cega, impaciente. O que eu sentia era o oposto, uma lucidez fria, meticulosa, que me fazia enxergar cada detalhe como se estivesse observando de fora. Ainda podia ouvir a voz dele ecoando insolente. Ela tem medo demais de me deixar. Essa frase grudou em mim como o sal do mar. E talvez tenha sido nesse instante, parado no semáforo da Avenida Litorânea, que compreendi algo simples. Minha filha não estava casada com um homem, mas com o medo. E medo não se destrói com gritos, se destrói com fatos. Passei a tarde em silêncio. Fui direto para o escritório de casa, aquele que ninguém mais usava desde que me aposentei, e sentei na velha poltrona de couro que ainda guardava o cheiro de tempo. Sobre a mesa, encontrei uma pasta vermelha com papéis antigos, contratos, escrituras, registros de empresa. Abri um deles e ali estava o nome dele, bem ao lado do meu, Costa Azul Empreendimentos Lida. Lembrei do dia em que ele me pediu ajuda, ainda no começo do casamento, dizendo que precisava de um investidor para um projeto promissor de imóveis corporativos. Eu assinei metade do capital e garanti as licenças iniciais. Fica no seu nome, sogro, só até eu formalizar tudo, disse ele. E assim ficou. Metade dele, metade minha. Um gesto de confiança que agora se transformava, ironicamente, na chave da armadilha. Peguei o telefone fixo e disquei novamente o número do advogado, o mesmo que atendera mais cedo. Valente, lembra do contrato da Costa Azul? Preciso revisar as cláusulas de controle societário. Sim, hoje mesmo. Do outro lado, silêncio por alguns segundos, depois a resposta. Entendido. Passa aqui amanhã cedo. A precisão dele sempre me tranquilizava. Era um homem que não desperdiçava palavras. Enquanto a noite caía, acendi a luz amarelada da varanda e sentei para pensar. De longe, via as janelas dos vizinhos se acendendo, cada uma com sua própria história de paz ou de mentira. O mar estava calmo, mas minha mente não. Pensei em Helena, minha filha. Doce, pacífica, apegada à casa, à rotina, aos gestos pequenos. Ela amava aquele homem com a devoção de quem acredita que amor e medo são sinônimos. Eu sempre soube que algo estava errado, mas me calei. E agora, vendo o que vi, percebia o tamanho da prisão invisível que ela habitava. Não dormi. Passei a madrugada relendo cada papel, anotando datas, lembrando de detalhes que antes pareciam irrelevantes. O nome dele constava em diversos registros, mas o controle bancário e o capital inicial ainda eram meus. Era como se o destino tivesse deixado um fio solto só para mim puxar na hora certa. E a hora havia chegado. Na manhã seguinte, vesti uma camisa clara, amarrei o relógio de pulso e fui ao encontro do advogado. O escritório dele ficava num prédio antigo, de mármore e corredores silenciosos. Ao me ver entrar, Valente levantou as sobrancelhas. "O senhor finalmente decidiu mexer nesse contrato?" perguntou. Eu apenas sorri. Digamos que ele me deu um bom motivo. Ele não insistiu.
Passamos horas revisando cláusulas e foi ali que ouvi as palavras que se tornariam o centro da minha estratégia. O senhor ainda é coadministrador, e se ele usou a empresa para fins pessoais, isso é má-fé contratual. Voltei para casa perto do meio-dia, almocei sozinho, pensando em cada passo. A vingança, aprendi com a vida, é mais eficaz quando se confunde com rotina. Liguei a TV, deixei o noticiário correr sem som e me dediquei a estudar o rosto dele nas fotos da parede. As mesmas fotos das festas de família, os sorrisos falsos ao meu lado. Quantas vezes ele ergueu uma taça no meu quintal? Quantas vezes me chamou de pai? Mais tarde, no fim da tarde, Helena me ligou. A voz dela vinha cansada, tensa. Pai, o Daniel está em viagem de negócios. Disse que talvez fique mais uns dias. Ele comentou que te viu por perto. Por um instante, pensei em contar tudo. A praia, a mulher, o deboche. Mas engoli as palavras. Vi por acaso, sim, respondi. Mas nada importante. Cuide-se, minha filha. Ouvi o alívio imediato na respiração dela. Aquele tipo de confiança que só quem vive oprimido sente quando acredita que tudo está bem. Obrigada, pai. Preciso desligar. O Daniel me liga mais tarde. Quando ela desligou, fiquei olhando o telefone, imóvel. O som do mar ainda ecoava dentro de mim, junto com a lembrança do riso dele. E foi ali que fiz a promessa silenciosa que moveria tudo o que viria a seguir. Não era por ciúme, nem por orgulho. Era por justiça. Eu o deixaria acreditar que continuava no controle, que nada havia mudado, que aquele velho sogro pacato seguiria calado como sempre. Mas enquanto ele ria na praia, eu já estava puxando os fios que sustentavam o castelo de areia em que ele morava. E quando o vento mudasse, e ele mudaria, eu seria o único ainda de pé. Naquela noite fechei as janelas, desliguei as luzes e pela primeira vez em meses dormi em paz. Não porque a guerra tivesse terminado, mas porque eu finalmente sabia onde atacar. Acordei antes do sol, com o som dos galos misturado ao murmúrio distante do mar. O relógio marcava 5:12. O café ainda nem havia passado, mas a mente já estava desperta, nítida como nunca. Senti que aquele dia não seria comum. Era o início do desmonte silencioso de uma mentira que eu havia ajudado a construir. Enquanto o vapor subia da xícara, abri o notebook antigo e reli os e-mails arquivados. Os nomes, as datas, as transferências, tudo ainda estava ali intacto. Lembrei de como Daniel, o genro perfeito, chegara até mim com aquele discurso de empreendedor moderno. Seu investimento vai render muito, sogro. É um legado para nossa família. Família. A palavra que ele havia corrompido como quem suja um lençol branco com mãos de graxa. Peguei o celular e rolei a lista de contatos até chegar no nome Valente. Não hesitei. Doutor, é Alencar. Preciso que aquele levantamento seja completo. Tudo o que estiver em nome da Costa Azul Empreendimentos, imóveis, contas, movimentações, empréstimos, contratos paralelos. Quero cópia de cada um. Do outro lado, o advogado respondeu sem surpresa. Já imaginei que o senhor fosse pedir isso. O senhor quer que eu acione o auditor também? Sim, mas de forma discreta. Ainda não é hora de barulho. Desliguei. O som seco da chamada encerrada soou como o primeiro prego no caixão da arrogância de Daniel. Enquanto esperava o dia avançar, comecei a folhear o caderno de anotações que minha esposa usava quando administrávamos nossos imóveis. As páginas amareladas cheiravam a tinta e lembrança. Ali estavam endereços, contatos de antigos corretores e um nome que me fez parar: Marcelo Diniz. Ex-funcionário da empresa de Daniel, contador júnior. Eu lembrava de tê-lo ajudado anos antes, quando o rapaz enfrentou um problema judicial por causa de um erro que, depois descobrimos, havia sido causado justamente por ordens do genro.
Marcelo fora demitido, mas nunca esqueceu. E, segundo soube, abriu um pequeno escritório próprio. Peguei o telefone e disquei o número dele, ainda salvo. Marcelo, aqui é o Sr. Alencar. Lembra de mim? Silêncio curto. Depois, uma voz emocionada. Claro que lembro, senhor. O senhor me defendeu quando ninguém quis ouvir. Então agora preciso ouvir eu, sobre Daniel, sobre o que ele vem fazendo com a Costa Azul. Do outro lado, respiração pesada, hesitante. Tem coisa feia, senhor. Transferências para contas de fachada, notas frias, contratos com empresas que só existem no papel. O problema é que ele usou o nome do senhor em vários documentos. O senhor é sócio, lembra? Eu fechei os olhos por um instante. Aquilo confirmava tudo o que eu temia e também o que eu precisava. Entendo, respondi com calma. Então você vai me ajudar a limpar o meu nome. E de quebra, vamos expor o dele. Marcelo concordou. Prometeu enviar cópias digitalizadas de tudo ainda naquela semana. A ligação durou menos de 5 minutos, mas quando terminou, senti como se um ano inteiro tivesse se passado. Era oficial. O castelo de Daniel estava construído sobre o meu terreno. E eu acabara de decidir que ele não teria mais chão onde pisar. Passei o resto da manhã caminhando pela varanda, planejando em silêncio. Não era só sobre vingança. Era sobre devolver à minha filha o direito de respirar sem medo. Eu sabia que se contasse agora, ela se fecharia, acreditando nas mentiras dele. Ele a dominava com um tipo de culpa silenciosa, o mesmo tipo que destrói de dentro para fora. Então não. Ela só saberia quando tudo já estivesse feito. Quando o mundo de Daniel desmoronasse em público, sem chance de manipulação. À tarde, Valente me ligou de volta. Alencar, encontrei algo importante. Seu nome ainda consta como avalista principal de um financiamento recente da empresa. O problema é que ele pegou esse crédito usando documentos forjados, falsificando sua assinatura em uma das adendas. Temos base sólida para denúncia. Meu coração não acelerou. Eu apenas respirei fundo e perguntei: se eu quisesse agir sem abrir processo ainda, o que posso fazer? O senhor pode acionar a auditoria interna do banco e bloquear preventivamente qualquer movimentação vinculada ao CNPJ. Isso vai travar todas as contas. É reversível, mas causa um impacto imediato. Faça isso, hoje. Enquanto ele prometia providências, eu observava o reflexo da luz do fim da tarde batendo na moldura da foto da minha esposa. Lembrei de como ela dizia que o verdadeiro poder de um homem não está em levantar a voz, mas em escolher o momento certo de falar. Eu estava, enfim, falando. À noite, saí para caminhar na praia. A maré estava alta. O vento frio cortava a pele. Mas dentro de mim havia uma calma quase prazerosa. Pensei em como o destino tem humor. O mesmo mar que serviu de cenário para a arrogância dele, agora seria testemunha do início da sua queda. Peguei o telefone mais uma vez. Desta vez, não para advogados nem contadores. Disquei outro número, mais antigo, gravado na memória do aparelho e da minha vida. Rogério Almeida, diretor regional de um jornal local, e antes disso meu colega de faculdade. Rogério, preciso que você guarde um nome. Vai querer essa história mais cedo do que imagina. O nome é Daniel Prado, Costa Azul Empreendimentos. Mas ainda não publique nada, só observe. Ele riu intrigado. Alencar, o que você está aprontando? Nada que não mereça ser contado. Quando desliguei, o céu já começava a clarear novamente, e percebi que eu não sentia sono, sentia propósito. A primeira ligação havia sido apenas o início. As próximas seriam a sinfonia de uma queda. E eu, o maestro paciente, já sabia a melodia inteira de cor. No dia seguinte, Daniel ainda estaria sorrindo em alguma foto, achando que o mundo o aplaudia. Mal saberia que o chão sob seus pés começara a rachar, e o primeiro golpe fora dado por um simples toque de telefone. Naquela manhã, o som do mar parecia mais distante,
como se a própria natureza tivesse recuado para observar o que viria a seguir. O telefone repousava mudo sobre a mesa, mas o silêncio dele era mais eloquente do que qualquer ruído. Eu sabia que, a partir dali, cada movimento precisava ser calculado. Vingança é como um jogo de xadrez. Não se vence com força, mas com paciência. E eu sempre fui um homem de paciência. Abri a pasta que o advogado me enviara na noite anterior. Dentro, havia cópias digitalizadas dos contratos da Costa Azul, notas fiscais, planilhas de movimentações bancárias e uma lista de propriedades registradas. Todas aquelas colunas de números, frias e impessoais, contavam uma história que só eu podia traduzir. Cada cifra ali era um pedaço da confiança que eu havia depositado naquele rapaz. Um jovem ambicioso, cheio de promessas, que jurava querer construir o futuro ao lado da minha filha. Lembro bem do primeiro jantar em que ele veio à minha casa. Eu ainda tinha a mesa grande de mogno, herança de família, e Helena havia passado o dia inteiro tentando impressioná-lo com o assado de domingo. Daniel era carismático. Tinha aquele tipo de sorriso que engana até os mais cautelosos. Falava de negócios com um brilho nos olhos, citava livros, autores e sempre me chamava de Senhor Alencar, com um respeito quase teatral. No fim da noite, enquanto tomávamos café, ele me olhou e disse: "Quero ser como o senhor um dia, um homem que construiu algo do nada." Eu deveria ter desconfiado naquele instante. Os que mais admiram o poder quase sempre querem tomá-lo. Os meses seguintes foram de entusiasmo. Ele falava de uma empresa inovadora, uma incorporadora que traria empregos, modernidade, reconhecimento. Helena sorria ao ouvi-lo, acreditando em cada palavra. Eu, viúvo recente, quis acreditar também. Talvez tenha sido carência, talvez apenas a vontade de ver minha filha feliz. Então assinei o contrato que ele trouxe, investindo parte do que restava da minha aposentadoria e do seguro de vida da minha esposa. Em troca, recebi 50% das cotas da Costa Azul Empreendimentos. Por segurança, ele disse, como se fosse um gesto simbólico. Durante um tempo, tudo pareceu funcionar. As obras começaram, os primeiros apartamentos foram vendidos, e o nome dele aparecia nas colunas sociais, em jantares, eventos beneficentes. Sempre de terno, sempre com aquele mesmo sorriso. Helena, ao seu lado, parecia viver um sonho. Só que, aos poucos, as visitas diminuíram, as ligações rarearam, e cada vez que eu perguntava pela empresa, ele desconversava com o mesmo argumento. "O senhor não precisa se preocupar com detalhes, estamos prosperando." Até que vieram os atrasos, as dívidas, as desculpas. Quando questionei, ele me respondeu com desdém: "O mercado está instável, sogro. O senhor não entenderia. Deixa comigo." Naquele dia, senti algo estranho. Não foi raiva, foi desprezo. E o desprezo, diferente da raiva, não passa. Ele fica. Agora, anos depois, vendo os extratos diante de mim, percebia a extensão da farsa. Ele desviava dinheiro da empresa para despesas pessoais, comprava presentes caros, alugava carros de luxo, bancava jantares em nome da Costa Azul. Havia, inclusive, pagamentos regulares para uma pousada em Ubatuba, o mesmo lugar onde dizia fazer retiros de negócios. Era tudo tão claro, tão calculado, que eu cheguei a sentir uma ponta de vergonha por ter sido enganado com tamanha facilidade. Mas vergonha é combustível quando bem usada. Liguei para Valente e pedi uma reunião presencial. Quando cheguei, ele já estava com os documentos sobre a mesa, organizados por cor. "O senhor tem aqui tudo o que precisa para reaver o controle total da empresa", disse. "Como sócio majoritário e investidor original, o senhor pode solicitar uma dissolução parcial e afastar Daniel da administração. Bastam 2 assinaturas e uma publicação em diário oficial." "E se eu quiser esperar?" perguntei. Valente me olhou com estranhamento. "Esperar?" "Sim",
respondi. Deixar que ele se afunde mais um pouco? Às vezes é melhor ver o adversário cavar o próprio buraco. Ele sorriu de leve. Como quiser. Mas, juridicamente, o senhor tem a faca e o queijo. Saí do escritório com uma sensação que há muito não sentia. Poder. Não aquele poder ruidoso dos jovens, mas o silencioso que vem de saber exatamente o que está nas suas mãos. No caminho de volta, parei em frente à antiga sede da Costa Azul. Um prédio espelhado, com o logotipo reluzente, o mesmo que eu havia ajudado a pagar. Vi o nome dele estampado na placa de mármore e senti uma calma amarga. Aquilo não era dele. Nunca fora. E em breve, o mundo saberia. Antes de voltar para casa, parei num café. Sentei à mesa do canto, pedi um expresso curto e abri o caderno de anotações. Anotei em letras grandes. Etapa 1 concluída. Confirmar controle. Etapa 2. Desmontar o império. Enquanto escrevia, uma lembrança antiga me atravessou. Minha esposa, Laura, certa vez me disse depois de uma briga familiar: "Você tem o dom de destruir sem precisar gritar. Só precisa decidir quando." Fechei o caderno devagar. Sim, Laura, eu havia decidido. Quando saí do café, o céu começava a fechar. Nuvens densas, o cheiro de chuva no ar. O mesmo cheiro que antecede a mudança de estação. E como todo bom marinheiro, eu sabia. As maiores tempestades não chegam com trovão. Elas começam no silêncio. Os dias seguintes passaram como uma sequência de ondas longas e silenciosas, calmas na superfície, mas com correntes perigosas por baixo. Eu continuava a rotina de sempre. Acordar cedo, ler o jornal, caminhar até a padaria da esquina, cumprimentar os mesmos rostos. Nenhum movimento brusco, nenhum sinal de que algo havia mudado. Aprendi cedo que a eficácia da vingança está em parecer inofensivo até o último segundo. Enquanto o mundo me via como um velho aposentado cuidando das próprias lembranças, eu já operava em outra frequência. O escritório do advogado me mandava atualizações diárias, documentos novos, planilhas, movimentações suspeitas. Descobri que Daniel havia aberto 2 empresas paralelas, ambas em nome de laranjas, e transferia valores da Costa Azul para elas em pequenas parcelas, fingindo despesas de consultoria. Era um desvio meticuloso, tão bem arquitetado que, se eu não fosse cofundador, talvez também tivesse acreditado. Mas o que mais me chamou a atenção foi um extrato bancário em particular. Uma transferência de 48.600, datada de um mês antes, para uma conta pessoal dele com a descrição: adiantamento de viagem comercial, Costa Azul Resort. Resort. Eu reconhecia aquele nome. Era o hotel em que o encontrara na casa de praia, disfarçado de viagem de negócios. Aquele pagamento era a prova viva da mentira. Imprimi tudo, organizei em uma pasta preta e anotei na capa: Costa Azul, fase 1, erros operacionais. A pasta seguinte, ainda em branco, eu deixei marcada como fase 2, exposição. Eu não tinha pressa, sabia que cada peça precisava cair no tempo certo. Foi então que recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas atendi mesmo assim. Senhor Alencar. Sim. Aqui é Lídia, ex-secretária da Costa Azul. O senhor não me conhece, mas eu me demiti na semana passada. O Daniel me mandou apagar uma série de e-mails e relatórios antes de uma reunião com investidores. Eu fiz o que ele pediu, mas salvei cópias. Achei que o senhor deveria ver. A voz dela tremia, mas havia algo firme ali. Talvez remorso, talvez coragem. Pedi que ela me enviasse tudo para um endereço de e-mail seguro. Meia hora depois, chegaram dezenas de arquivos anexados. Abri um por um, e conforme lia, a linha que separava a desonestidade da criminalidade ficava cada vez mais tênue. Falsificações, notas duplicadas, contratos adulterados. Ele havia transformado a empresa em uma fábrica de engano. Naquela noite liguei para Valente. Temos o que precisamos, disse eu. Ele respondeu apenas: então chegou a hora de preparar o cerco.
Passei o resto da noite analisando cada documento, marcando trechos, numerando provas. Era curioso. Eu, que sempre preferi o som do mar e o cheiro de madeira antiga, agora passava as madrugadas à luz fria de um monitor, rastreando a ruína de um homem com quem um dia dividia a mesa de Natal. Por precaução, chamei Marcelo, o contador, para um café discreto em um lugar afastado. Ele chegou tenso, olhando para os lados, mas bastou eu colocar a pasta sobre a mesa para o alívio aparecer no rosto dele. "O senhor vai mesmo derrubá-lo?" perguntou. "Não", respondi. "Ele vai se derrubar sozinho. Eu só vou garantir que o tombo seja público." Marcelo me contou mais. Disse que Daniel vinha sendo investigado informalmente por outros investidores, que havia atrasos em repasses e que rumores sobre má gestão já começavam a circular no mercado. Ele parecia acuado, nervoso, cometendo erros. Era o momento perfeito para puxar o fio. Antes de nos despedirmos, deixei claro: nada do que conversamos existiu. Nenhum documento foi entregue. Se alguém perguntar, diga que estou viajando. Ele assentiu, compreendendo a gravidade daquilo. De volta em casa, sentei na varanda com uma taça de vinho e o som distante de um temporal se formando no horizonte. Puxei da gaveta uma antiga caneta tinteiro, presente de Laura no meu aniversário de 60 anos. Escrevi uma lista curta em uma folha de papel amarelado: congelar contas da Costa Azul, acionar a auditoria do banco, notificar investidores anônimos, preparar dossiê de provas, contatar Rogério, jornal. Dobrei o papel e o guardei dentro do livro de capa azul que ela mais gostava, O Velho e o Mar. Achei apropriado. 2 dias depois, Valente me ligou com voz baixa, mas firme. "Alencar, o bloqueio foi efetivado. Nenhum pagamento pode ser feito sem a sua assinatura. Daniel vai descobrir amanhã. O senhor quer que eu avise?" "Não", respondi. "Deixe que ele perceba sozinho. O silêncio será minha primeira resposta." E assim foi. Na manhã seguinte, às 9h17, o telefone tocou. Era ele. O nome Daniel Prado piscava na tela. Esperei 3 toques antes de atender. "Sogro, aconteceu algo estranho. O banco bloqueou todas as movimentações da empresa. Você sabe de alguma coisa?" Sua voz estava carregada de irritação disfarçada, o tom arrogante de sempre, agora com uma nota de medo. Eu pausei por alguns segundos, deixando o som do meu próprio silêncio preencher o espaço. "Não sei, Daniel, mas se você diz que está tudo em ordem, não deve ser nada sério." Ele tentou rir. Falhou. "Certo, eu vou resolver." Desliguei. Fiquei olhando a tela apagada, imóvel. A primeira rachadura havia aparecido. Naquela noite, enquanto o mar batia forte contra as pedras, percebi que, por mais que eu tivesse planejado aquilo por lógica, havia algo emocional ali que eu não conseguia negar. Eu não queria apenas justiça. Queria que ele sentisse o mesmo tipo de impotência que minha filha sentia todos os dias. E agora, finalmente, ela estava prestes a mudar de lado. Não porque eu dissesse, mas porque o próprio destino mostraria o que ela se recusava a ver. A tempestade que eu esperava já estava se formando. E o trovão, eu sabia, não demoraria a vir. O dia em que o mecanismo que eu acionara começou a triturar a vida dele, não teve sirenes nem gritos. Teve um telefone que não parava de tocar na mesa dele. Teve uma secretária que não sabia mais o que falar para investidores. Teve um entregador que trouxe uma caixa com documentos e a cara de quem já tinha ouvido mentiras demais. A ruína raramente vem com espetáculo. Ela vem com detalhes minúsculos que, somados, transformam confiança em pó. Acordei como de costume, com o sol entrando pela fresta das cortinas, o café fumegante no pires. Havia um peso no peito que não era de ansiedade, era apenas reconhecimento de que os processos legais, uma vez desencadeados, seguem sua lógica própria. Valente me ligara cedo. "O banco confirmou o bloqueio, senhor. O auditor já iniciou os procedimentos
e os principais credores foram notificados. A partir de agora, ninguém, absolutamente ninguém, consegue movimentar as contas sem uma ordem judicial ou sua assinatura. Liguei para Marcelo. Fique de prontidão. Quero que reúna tudo o que encontramos, notas, comprovantes, e-mails, e deixe em 3 cópias, uma comigo, outra com o Valente e a terceira, por segurança, em um cofre que eu já aluguei. Ele respondeu com voz baixa, quase um sussurro de quem teme ser ouvido, e combinamos o local do encontro. Enquanto isso, longe dos meus passos, a vida dele começou a perder compostura. Primeiro, as pequenas coisas. Um fornecedor que passou a cobrar adiantado, um eletricista que pediu garantia pessoal para consertar um gerador em uma obra, um motorista que devolveu o carro alugado porque a locadora exigira cheques pré-datados. Depois, as chamadas. A secretária me ligou por engano 2 vezes, confusa, pedindo orientação. Ela não sabia nada, só sentia o pânico se espalhando. Recebi por volta do meio-dia uma mensagem anônima. Alguém queria me avisar de que Daniel estava em reunião com clientes tentando contornar o bloqueio, alegando problemas técnicos e promessas vagas de resolução. Li e apontei para o relógio. Prometi para mim mesmo que não iria me divertir com o sofrimento dele. Eu buscava justiça, não espetáculo. Ainda assim, confesso, ver a arrogância murchar é mais sereno do que qualquer brinde. Valente me chamou à tarde. Há uma equipe de auditores no escritório dele. Eles encontraram movimentações para contas no exterior, contratos com empresas que não existem fisicamente e notas fiscais emitidas por aquele fornecedor de Ubatuba, que, veja só, tem o mesmo endereço de um mercadinho na cidade vizinha. Ele fazia as palavras soarem como quem descreve um terreno, mensurável, delimitado. Temos base para a representação criminal por estelionato e lavagem, e administrativa por uso indevido do CNPJ. E pedi que agisse com cautela, que nada vazasse antes do momento certo. Se isso for feito de forma atropelada, disse eu, com a calma de sempre, ele terá tempo de limpar o que puder. Valente concordou e pediu uma lista de prioridades. Quem avisar primeiro, onde arquivar provas, quem poderia ser peça-chave na investigação. Dei nomes, datas e lembranças que só eu poderia fornecer. Aquelas conversas em jantares, os e-mails perdidos que eu lembrava vagamente, a assinatura num contrato que eu vira na mão dele quando era apenas um papel qualquer. Enquanto os auditores trabalhavam, a atmosfera em torno do genro mudou. O perfil dele nas redes sociais continuava impecável. Fotos de eventos, sorrisos, hashtags criadas para vender uma imagem de sucesso. Mas por trás da imagem, a realidade se abria como rachadura. Funcionários começaram a retirar pertences pessoais discretamente. Um gerente financeiro foi demitido com pressa, alegando desentendimento estratégico. A bolsa de contatos que ele costumava usar para abrir portas fechou-se em pequenos círculos de cochicho. Houve um episódio ridículo e ao mesmo tempo revelador. Num almoço com um potencial investidor, ele espalhou impostos e folhas de pagamento sobre a mesa como se fossem troféus. O investidor olhou, fez perguntas pontuais e saiu sem completar o pedido. Eles são imprevisíveis, murmurou o homem, quando deixei a mesa e me aproximei. Não consigo confiar enquanto houver essas pendências. A desconfiança é contagiosa e se espalha mais rápido que a notícia. Ao cair da tarde, recebi a ligação do meu genro. A voz era curta, a máscara que ele usava para encobrir a insegurança havia escorregado. Sogro, por favor, diga que isso é um erro. Diz que não bloqueou as contas. Eu podia ouvir a pressa no som da rua atrás dele, passos apressados, pessoas sussurrando. Respirei fundo. Daniel, eu só dei seguimento ao que era necessário. A empresa responde por si. Se há irregularidades, é preciso corrigi-las. Meu tom era seco, sem indulgência. Ele calou. Não porque eu tivesse dito algo cruel,
Eu havia dito a verdade, a mesma verdade que o teria libertado se ele tivesse sido honesto desde o início. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas e o mar rugia distante, sentei na mesma varanda onde o vira algumas semanas antes, despreocupado. Pensei em minha filha, em Helena, talvez em breve sentada naquela sala, ligando para dizer que o marido tinha perdido tudo. Pensei na diferença entre humilhação e libertação. Não há virtude no espetáculo. Há virtude em devolver a dignidade àquele que foi usado. O golpe de mão já tinha efeitos práticos. Contratos suspensos, fornecedores pedindo garantias, funcionários pedindo demissões preventivas para não se tornarem cúmplices, advogados pedindo prazo para análise. Havia também o inesperado. Aliados antigos dele começaram a se afastar. Contatos que antes atendiam com prontidão, agora deixavam as mensagens no silêncio. A reputação, construída com mentiras e aparência, ruiu mais rápido do que qualquer prédio mal erguido. E eu, que um dia assinei papéis acreditando em promessas, agora observava o processo de limpeza que a verdade pode promover. Não havia ódio em mim, só a sensação clara de que a justiça, ainda que lenta e burocrática, funciona quando acionada por quem não tem medo de encarar os próprios erros. No fim da noite, antes de fechar as pastas e guardar as cópias, escrevi no caderno: Etapa 3. Observar a queda. Etapa 4. Proteger Helena. Dobrei a folha, coloquei a caneta tinteiro em cima e fui dormir com a ideia simples e poderosa de que haveria um dia em que minha filha perguntaria, e eu então decidiria como falar. A queda havia começado. O resto seria pedra sobre pedra, papel sobre papel. E no momento certo, o mundo veria que a casa que ele construiu nunca foi apenas dele. E que, ironicamente, era o mesmo terreno que eu, anos antes, lhe dera como confiança, que agora serviria de alicerce para a verdade. 3 dias depois do bloqueio, a primeira rachadura familiar se manifestou. Eu estava na cozinha preparando café quando o telefone tocou. Reconheci o número antes mesmo de atender. Helena. A voz dela saiu trêmula, tentando parecer calma, mas as palavras vinham descompassadas, tropeçando entre o medo e a confusão. Pai, aconteceu uma coisa horrível. O Daniel. Ele está desesperado. Deixei a chaleira sobre a bancada e sentei, sem responder de imediato. O som do vapor se misturava ao silêncio que criei para ouvir tudo. Ele disse que a empresa foi bloqueada por um erro no banco, que os contratos estão parados, que os funcionários estão em pânico. Disse que você deve saber de algo, porque seu nome apareceu em documentos. É verdade? A pergunta ficou suspensa no ar como uma faca entre nós. Tive vontade de dizer tudo, sobre a casa de praia, sobre a amante, sobre o dinheiro desviado, sobre cada papel assinado às minhas custas. Mas ela ainda não estava pronta. O medo, quando nos consome por muito tempo, cria raízes. E quem vive sob manipulação, aprende a justificar o injustificável. Se eu revelasse tudo agora, ela defenderia o agressor e se voltaria contra mim. Eu conhecia esse ciclo. Já o vira em famílias vizinhas, já o lera em relatórios de empresa e o reconhecia na voz da minha própria filha. Respirei fundo e respondi apenas: Calma, Helena. Deve haver algum engano. Espere uns dias. Não tome decisões precipitadas. Do outro lado, silêncio. Depois um soluço contido. Ele está dizendo que alguém quis sabotar ele, pai. Que tem gente querendo destruir a gente. Que talvez você tenha sido usado. Sorri sem humor. Ele era previsível, até na tentativa de inverter o jogo. Helena, você sabe quem sou. Sabe o tipo de homem que sou. E sabe também que quando algo precisa ser esclarecido, eu não fujo. Só peço que observe. Observe, minha filha. As pessoas mostram quem são quando a máscara cai. Ela assentiu em silêncio, e antes de desligar disse algo que me cortou. Pai, eu amo você. Só não sei mais em quem acreditar. Quando a ligação terminou, fiquei sentado por longos minutos, olhando o nada.
A voz dela ecoava dentro de mim como um aviso. Minha batalha estava funcionando, mas ainda havia alguém inocente dentro do fogo. Eu precisava protegê-la sem envolvê-la. Um equilíbrio quase impossível. No mesmo dia, Valente me enviou a confirmação oficial do bloqueio definitivo. O caso já estava sendo analisado por peritos do banco e o nome de Daniel fora incluído numa investigação interna. As engrenagens da lei giravam, lentas, mas implacáveis. Ainda assim, eu sabia que o impacto real não viria dos tribunais, viria da desconfiança. Quando os que o cercavam começassem a duvidar dele, o resto cairia sozinho. E caiu. Naquela semana, Helena me ligou novamente. O tom era diferente, tenso, ofendido. Pai, o Daniel disse que você o traiu, que fez tudo isso de propósito, que está tentando tomar a empresa para você. Ele disse isso? Perguntei, mantendo o tom neutro. Disse. E que você é cruel, que sempre o humilhou, que nunca acreditou nele. Sorri devagar. O mesmo homem que zombara de mim na varanda da casa de praia, agora me pintava como vilão para salvar a própria pele. A ironia era quase poética. Helena, amor, às vezes as pessoas precisam criar monstros para justificar os próprios erros. Mas monstros não tomam café sozinhos às 6 da manhã, nem pagam as contas de quem os insulta. Monstros se alimentam de mentira. Eu só tô tentando sobreviver à verdade. Ela ficou muda. Depois, disse baixinho. Eu não sei mais o que pensar. Ele tá diferente, nervoso, fala alto, bate portas. Disse que se isso continuar, a gente vai perder tudo. Meu coração apertou. Se perder, filha, talvez seja a chance de começar de novo. Ela chorou. Não respondi. Deixei que o choro corresse. Às vezes o silêncio é mais curativo do que qualquer explicação. No dia seguinte, soube por Marcelo que Daniel havia aparecido na sede da empresa tentando acessar os sistemas. Mas os seguranças não o deixaram subir. Gritou, ameaçou, mas ninguém se mexeu. Um dos auditores relatou que ele parecia transtornado, com os olhos fundos e o terno amassado. Quando saiu, chutou uma lixeira no hall e desapareceu. Helena me ligou à noite. Ele tá fora de si, pai. Quebrou o celular. Disse que vai resolver do jeito dele. Eu tenho medo. Fiquei imóvel por alguns segundos, sentindo o peso da responsabilidade. Eu tinha iniciado aquilo e agora a vítima colateral era minha filha. Helena, escute, vá para casa da sua mãe por uns dias. Mãe, pai? Ela se corrigiu rindo com tristeza. Desculpa, força do hábito. Então venha para cá, para minha casa. Traga só o essencial. Eu te busco amanhã cedo. Ela hesitou, mas aceitou. Quando desliguei, a casa ficou mergulhada num silêncio espesso. Caminhei até a varanda e olhei para o horizonte. As nuvens se acumulavam sobre o mar, como se o tempo também conspirasse com meus planos. Na manhã seguinte, quando estacionei em frente ao prédio onde eles moravam, vi Helena sair apressada, com uma mala pequena. O rosto pálido, os olhos vermelhos. Não havia sinal de Daniel. Ele saiu cedo, disse ela. Disse que ia resolver a vida. No carro, ficamos em silêncio boa parte do caminho, até que ela murmurou. Pai, se eu perder tudo, só não quero perder o Senhor. Olhei pela janela. O reflexo dela se misturava com o mar distante. Filha, às vezes perder é a única forma de entender o valor do que sobra. Ela segurou minha mão, sem dizer mais nada. De volta em casa, preparei café para nós dois. Ela dormiu no quarto de hóspedes, exausta. Fiquei acordado na sala, observando o celular sobre a mesa e esperando a próxima ligação. Sabia que viria, e veio, às 23h47. O número era desconhecido. A voz embargada. Senhor Alencar, aqui é da Delegacia de Negócios da capital. O senhor poderia comparecer amanhã para prestar esclarecimentos sobre uma denúncia? O nome do senhor consta em documentos de uma empresa sob investigação. A engrenagem havia girado. Daniel, acuado, tentava arrastar-me junto.
Desliguei e pela primeira vez em muito tempo ri. Não de sarcasmo, mas de alívio. Ele finalmente começava a entender o tamanho da guerra que declarara sem perceber. Antes de dormir, escrevi no meu caderno: "O medo muda de dono." E adormeci com a serenidade de quem sabe que, a partir dali, nada poderia deter o inevitável, nem mesmo o amor de um pai tentando poupar a filha de ver o inferno de perto. Na manhã seguinte, o telefone tocou antes mesmo de eu terminar o primeiro gole de café. Era Valente. Alencar, aconteceu. A matéria saiu. Eu fechei os olhos, ouvindo apenas o som da chaleira ainda chiando. Não precisei perguntar qual matéria. Quando ele desligou, abri o notebook e procurei pelo nome que eu já esperava ver espalhado por toda parte. Daniel Prado, empresário, é investigado por fraude e desvio em contratos públicos. A foto dele estampava o portal principal da cidade. Terno azul marinho, sorriso ensaiado, o olhar de quem acreditava ser invencível. Ao lado, o subtítulo: "Esquema pode envolver o uso indevido de recursos e empresas de fachada. Auditoria confirma bloqueio judicial e investigação interna." Li tudo sem pressa, linha por linha, como quem lê uma sentença que já sabia de cor. Não era prazer. Era apenas a constatação fria de que o inevitável finalmente havia chegado à superfície. Helena acordou pouco depois, com o rosto amassado de sono e a expressão confusa. "Pai, eu vi no celular. É verdade?" Mostrei a tela. Ela leu em silêncio, as mãos tremendo levemente. Mas ele disse que estavam armando contra ele, que era perseguição. Sentei-me ao lado dela, calmamente. "Filha, às vezes o castigo mais cruel é o eco da própria mentira. Ninguém precisa empurrar um homem desses para o abismo. Ele cava sozinho." Ela respirou fundo e pela primeira vez não tentou defendê-lo. Havia um cansaço novo em seus olhos, como o de alguém que finalmente entende que o amor não conserta o caráter. O telefone dela começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações, jornalistas. Apaguei a tela com um toque. Não precisa responder nada. O silêncio às vezes é o único argumento que o mundo entende. Ela assentiu, as lágrimas começando a cair devagar, sem barulho. Ao longo do dia, a notícia se espalhou como fogo. As redes sociais explodiram em comentários, manchetes, teorias. Antigos colegas de Daniel agora fingiam nunca tê-lo conhecido. Fornecedores cobravam dívidas publicamente e até os amigos mais próximos dele começaram a se afastar. As rádios locais repetiam trechos do relatório da auditoria, citações de transferências, valores, contratos falsos. Tudo ali, claro, meticuloso, impossível de negar. À tarde, Rogério, o jornalista amigo de faculdade, me ligou. "Alencar, tua previsão estava certa. O homem virou manchete nacional. E tem coisa mais feia vindo: lavagem, falsificação, talvez até evasão fiscal." "Posso te perguntar algo fora do ar? Você sabia de tudo isso?" Sorri. "Digamos que eu apenas deixei a verdade encontrar o caminho dela." Ele riu, baixo. "Então a verdade teve um ótimo guia." Enquanto o escândalo crescia, eu observava Helena tentar se equilibrar entre o choque e a vergonha. Ela lia os comentários e fechava o celular. Depois o abria de novo, como se precisasse confirmar que era real. À noite, me pediu para sair um pouco. Fomos caminhar na praia, os dois em silêncio. O céu estava nublado, o vento frio. Depois de alguns minutos ela falou, quase num sussurro: "Pai, aquele dia na casa de praia, você viu algo, não foi?" Olhei para o horizonte, onde o mar se misturava com o céu. Vi o suficiente. Ela ficou quieta. E então, finalmente, a pergunta que eu sabia que viria: "Você foi quem começou tudo isso?" Demorei para responder. "Não, filha. Quem começou foi ele, no dia em que escolheu a mentira em vez da verdade. Eu só deixei que o mundo olhasse o que ele tanto escondeu." Ela chorou,
mas não de raiva. Era o choro de quem compreende tarde demais. Ele sempre me dizia que você era um homem frio, e agora eu vejo que era o contrário. O senhor só soube esperar. Voltamos para casa em silêncio. Liguei o rádio. Uma repórter descrevia a movimentação na sede da empresa. Polícia Federal e fiscais da Receita permanecem no local. O empresário Daniel Prado não foi encontrado. Desliguei o rádio. O som da voz dela me deu a confirmação de que a queda não era mais metafórica, era literal. Ele havia desaparecido. Nos dias seguintes, novas matérias surgiram. As investigações apontavam que ele havia tentado transferir parte do patrimônio para contas de terceiros. Mas todas as transações estavam congeladas. A Costa Azul estava, legalmente, sob meu controle novamente. Ironia ou justiça, o destino me devolvia aquilo que já era meu desde o início. Na sexta-feira, Valente me ligou com uma voz mais cansada do que o normal. O cerco fechou, Alencar. Ele não tem para onde correr. A imprensa já sabe que o senhor era sócio, mas sua parte está limpa. Os documentos provam. O senhor quer se pronunciar? Não, eu já disse tudo o que precisava dizer quando assinei o contrato há 10 anos. O resto é consequência. No sábado, saí cedo para caminhar. A praia estava vazia, o vento frio, o som do mar idêntico ao de semanas atrás, quando eu o vira com a amante. Fechei os olhos e respirei fundo. A vida, percebi, raramente oferece recomeços justos, mas às vezes ela devolve o equilíbrio de forma precisa. No domingo, Helena entrou na sala com um envelope nas mãos. Chegou para você. Abri. Era um documento do banco confirmando a transferência total das cotas da Costa Azul para meu nome, após o bloqueio judicial e o afastamento do outro sócio. No rodapé, uma frase protocolar. Por decisão judicial, o senhor Alencar assume a administração plena da empresa. Helena me olhou confusa. E agora, o que vai fazer com tudo isso? Peguei a caneta, assinei o recibo e respondi. Nada. Só vou encerrar o que ficou aberto. Depois vendo tudo. Alguns impérios precisam ser desmontados para que a gente volte a ter paz. Ela assentiu, sem insistir. À noite, sentei sozinho na varanda, observando as luzes distantes dos barcos. O telefone tocou uma última vez. Número desconhecido, mas eu reconheci a voz imediatamente. Era ele. Você venceu, velho. Tirou tudo de mim. Tá feliz? Demorei a responder. Não, Daniel. Eu só recuperei o que era meu. E quanto à felicidade, ela nunca dependeu do que você tira dos outros. Do outro lado, silêncio. Depois, um som abafado. Talvez um riso nervoso, talvez um soluço. Você destruiu a sua família. Não, corrigi. Você destruiu a sua própria. Eu só apaguei a luz para você ver o escuro que criou. Desliguei antes que ele pudesse responder. O mar lá fora continuava batendo do mesmo jeito. Eterno, indiferente, sereno. E pela primeira vez em anos, senti algo parecido com alívio. Não vitória, nem vingança. Apenas o fim. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e pó. Helena andava pela casa devagar, como se cada passo ainda precisasse de permissão. Às vezes parava diante das janelas e olhava o mar, sem dizer nada. Eu a observava de longe, em silêncio, sem tentar consolar. Há dores que não se tocam. Só se espera que o vento as desgaste. O noticiário já havia seguido em frente, mas o nome dele continuava ecoando. As manchetes antigas ainda circulavam nas redes. As fotos, os comentários. Uma colcha de lembranças vergonhosas costurada por estranhos. Daniel não apareceu mais. Nem ligações, nem mensagens. Um advogado o representava pedindo prazos, tentando negociar. O mundo que ele construíra com tanto barulho agora cabia em pastas carimbadas e em um mandado de busca. Numa tarde cinzenta, Helena quebrou o silêncio.
Eu estava no quintal aparando as folhas secas, quando ela apareceu à porta, de camiseta simples e cabelo preso sem maquiagem. Havia leveza na simplicidade dela. Pai, posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Ela respirou fundo. Por que o senhor nunca contou tudo sobre ele, sobre o que sabia? Deixei a tesoura sobre o banco e me sentei. Porque não adiantaria. Quando alguém vive com medo, não se salva com aviso, se salva com perda. Você só entenderia depois de ver a queda. Ela abaixou o olhar, os dedos entrelaçados. E agora? O que eu faço com isso? Começa do zero, respondi. Mas não tenta entender o porquê. Homens assim não erram por acidente. Erram por costume. Ela assentiu, os olhos marejados, e depois me abraçou. Foi um abraço longo, pesado, cheio de tudo o que nunca foi dito. Senti o coração dela bater contra o meu peito e percebi que pela primeira vez em muito tempo o ritmo estava calmo. Quando ela se afastou, parecia mais velha, mas também mais viva. Nos dias que seguiram, Helena começou a reconstruir as pequenas coisas. Organizou documentos, cancelou contas conjuntas, vendeu o carro, mudou o número de telefone. A cada gesto, um pedaço do passado se desfazia. Ajudá-la não exigia palavras, apenas presença. Eu a via aos poucos retomando o controle, aprendendo o silêncio que salva. O mesmo que um dia precisei aprender para não enlouquecer. Uma tarde, enquanto fazíamos café, ela me perguntou algo que me surpreendeu. O senhor o odeia? Demorei a responder. Não. O ódio prende e eu já passei tempo demais preso em coisas que não mereciam minhas horas. O que eu sinto é pena. Ele gastou a vida tentando parecer poderoso, quando tudo o que precisava era aprender a ser simples. Ela ficou pensativa, depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Acho que estou começando a entender o senhor. No domingo, fomos até a casa de praia. A mesma onde tudo começou. O ar estava limpo, a pintura nova. Helena caminhou pelos cômodos em silêncio, tocando as paredes, abrindo janelas. Quando chegou à varanda, ficou parada olhando o mar. É estranho, pai. Parece outro lugar. É o mesmo, respondi. Só não tem mais mentira. Ela riu baixinho. Sabe o que é mais triste? Eu teria perdoado ele se ele tivesse confessado, mas ele nunca soube pedir perdão. Porque quem vive de mentira esquece como se fala a verdade, disse eu. Passamos o resto da tarde ali sem falar muito. O vento trazia cheiro de maresia e lembranças, mas já não doíam. Antes de irmos embora, Helena olhou para mim e disse: Eu achava que o senhor era frio. Agora vejo que só aprendeu a não desperdiçar calor em quem não quer se aquecer. De volta à cidade, ela me avisou que tinha decidido procurar emprego. Disse que não queria depender de herança, nem de acordos judiciais. Quero ter meu nome limpo, pai, do meu jeito. Eu apenas sorri. Era a primeira vez que havia falar de futuro com voz firme. À noite, escrevi no meu caderno. Ela acordou. No dia seguinte, encontrei um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro, uma carta escrita à mão. Helena dizia que ia passar uns dias fora, longe de tudo, para se reencontrar. Agradecia por eu ter esperado, por não ter forçado, por ter acreditado que ela conseguiria ver sozinha. A última linha dizia: A vida me enganou uma vez, pai, mas agora eu sei o gosto da verdade. E ela é amarga, mas limpa. Fechei a carta devagar, como quem encerra um ciclo. A casa ficou silenciosa, mas não era um silêncio de solidão. Era de paz. Peguei o velho rádio e deixei uma música tocar baixinho. A melodia encheu os cômodos vazios e pensei em Laura, minha esposa, que teria se orgulhado da força da filha. Do lado de fora, o mundo seguia barulhento. Manchetes, acusações, processos. Daniel ainda existia em alguma parte obscura dos jornais e dos tribunais. Mas na nossa casa, ele já era apenas passado. Fiquei olhando o mar pela janela e percebi que a maior vitória de um pai não é proteger o filho da dor,
É ensiná-lo a atravessar o incêndio sem se queimar por dentro.